Irmãos, a palavra dessa noite, o tema da palavra de hoje é o desejo do coração de Deus. É importante para nós saber o desejo do coração de Deus, sim ou não, irmãos? Você sabe, nós somos filhos, e todo filho normal, um filho que é grato pelos pais que recebeu, ele quer agradar o coração do seu pai e da sua mãe, não é verdade? Da mesma maneira, nós somos filhos de Deus. E nós queremos agradar a Deus. Por isso nós vamos hoje ouvir a respeito do desejo do coração de Deus, aquilo que está no coração de Deus, clamando para que realmente aconteça. Vamos orar, feche seus olhos, curve sua cabeça. Pai, no nome de Jesus, nós colocamos nessa noite a palavra do Senhor. Que a tua palavra possa nos renovar, nos encher de expectativa, de desejo de fazer aquilo que é a tua vontade. Renova, Senhor, a nossa mente, o nosso entendimento. Queremos ter compreensão, queremos ter revelação e discernimento nessa noite. No nome de Jesus, que toda resistência, todo espírito contrário à tua palavra caia por terra agora em nome de Jesus. Nós estamos abertos, com o coração que é uma terra frutífera, boa, que recebe a semente e vai florescer e frutificar em nome de Jesus. Amém. Amém, querido? Conta-se que certa vez um homem resolveu então fazer algo que agradasse a Deus quando chegasse no céu. E aí então esse homem pensou, o que eu posso fazer para agradar a Deus? E aí então ele teve uma grande ideia, ele falou, já sei, eu vou fazer para Deus um bolo de chocolate. E aí então a partir desse dia, a sua vida foi voltada para isso, em fazer para Deus um bolo de chocolate. E aí ele começou então a estudar todos os ingredientes, ele foi buscar e comprar a farinha mais cara, encontrou o chocolate, aquele, sabe, dos Alpes suíços, o cacau, aquele ovo das galinhas mais saudáveis do mundo, e falou, eu vou preparar o melhor bolo de chocolate que já existiu, e eu vou dar esse bolo para Deus. Então a sua vida foi focada nisso. E então chegou o grande dia, que ele morreu e foi diante de Deus. E aí então ali entrando nos portais celestiais, ele todo animado, feliz, alegre, porque agora iria oferecer para Deus aquilo que ele fez durante a vida toda, aquele bolo de chocolate. E aí então, quando ele chega diante de Deus, já ali feliz, alegre, Deus olha para ele e pergunta, meu filho, o que é isso? E aí ele fala, Deus, eu preparei para o Senhor um bolo de chocolate, mas não é qualquer bolo de chocolate, é o mais gostoso do mundo. E aí nesse momento ele percebeu o rosto de Deus meio assim, frustrado com ele. E aí então ele ficou chateado, e aí falou, Deus, recebe o meu bolo, o Senhor não gostou do meu bolo? Aí Deus responde, sabe o que é, meu filho? Deixa eu te falar, eu não gosto de chocolate, eu prefiro baunilha. Mas você pode dar ali para Miguel, ele ama chocolate. Amém? Os irmãos entenderam a moral da história? Nós precisamos saber qual que é o desejo de Deus. Não adianta nós trabalharmos uma vida toda, fazendo a vida toda algo para agradar a Deus, e chegar lá naquele grande dia, o Senhor não se alegrar com aquilo que nós fizemos para Ele. Sabemos que a salvação é um presente de Deus para nós, amém, irmãos? Mas essa ilustração nos leva a refletir que nós devemos agradar a Deus. Mas antes de agradar a Deus, precisamos saber como é que se agrada a Deus. Qual é o desejo de Deus? Qual é o desejo do coração de Deus? Por isso, na vida cristã, é mais importante, nada é mais importante que agradar ao Senhor, fazer a vontade de Deus. Eu creio que todos nós que somos filhos de Deus nos questionamos, Senhor, tenho feito tua vontade? Quantos se questionam isso? Senhor, eu tenho realmente feito aquilo que é do seu agrado?
Porque nós sabemos que Deus nos ama. Nós somos filhos amados, estamos em Cristo Jesus. Mas é um fato, nós queremos viver para agradar a Deus. Nós queremos viver para que naquele grande dia diante do Senhor, Ele possa dizer ao nosso respeito que nós fomos fiéis. Amém? Que nós fomos bons servos. Quantos desejam isso? Eu desejo. Naquele dia eu quero ouvir um elogio da boca de Deus. Essa é a minha expectativa. Amém, irmãos? Então, o problema é que muitos, ao invés de procurar saber qual a vontade de Deus, eles próprios imaginam qual que é a vontade de Deus, como esse exemplo que nós demos no início da mensagem. Onde esse homem imaginou, é apenas uma ilustração, amém, querido? Não vai fazer bolo de baunilha, não. Então ele imaginou que Deus queria um bolo de chocolate, mas nós precisamos fazer para Deus aquilo que nós temos certeza que Ele gosta, que Ele quer, que Ele deseja. Então aprendemos que não basta nós apenas sermos sinceros, isso não é o suficiente. Nós precisamos saber o que realmente está no coração de Deus. Então eu preciso fazer para o Senhor, mas fazer realmente sabendo o que agrada a Ele. Nós sabemos que muitos têm boas intenções, não é verdade? Muitos estudam ali, como que posso e tal, mas a verdade é, o Senhor sonda a motivação do nosso coração, amém, irmãos? Normalmente nós, quando recebemos algo das pessoas que nós não gostamos, nós não falamos nada, não é verdade? Então você vai na casa de alguém, a pessoa prepara ali uma comida para você, se você não comer aquela comida, você não vai falar, não gosto, não quero comer isso. O que você vai fazer? Hein, irmão? Você vai comer, não vai? Se alguém está fazendo aniversário e você, então, vai dar um presente para ela, você então imagina o que ela vai querer ganhar, mas você não tem certeza. Aí você dá. E normalmente a pessoa fala o quê? Puxa, amei, que lindo. Ou nós mesmos, né, quando recebemos algo das pessoas, ainda que você não goste, você vai falar o quê? Puxa, muito obrigado, eu amei esse presente. Não é assim? Mas deixa eu te contar, com Deus não vai ser assim. Amém, irmão? Deus vai ser sincero conosco. Às vezes não somos com as pessoas, mas Deus vai ser sincero conosco. Então agradar a Deus é como dar a Ele um presente. E dar presente não é algo fácil. Nem sempre conseguimos agradar completamente a pessoa que recebeu o presente. Por isso, para você não errar o presente, o que é melhor você fazer? Procurar descobrir se tem algo que aquela pessoa gosta. Se tem algo que aquela pessoa tinha e acabou, não tem mais. E aí então você dá aquilo, você não erra. Ok? Algo que você sabe que a pessoa está precisando. Então normalmente, né, quando é uma pessoa assim, é um aniversário às vezes muito ali, que vai ter uma festa especial, eu pergunto para a pessoa, ou minha esposa pergunta para o cônjuge, e aí, ele tem isso? Ele gosta disso? Qual que é o número do calçado? Qual o tamanho da roupa? Não é? Para que você não chegue lá e passe vergonha. Então nós questionamos. Da mesma maneira, eu te pergunto, será que Deus precisa de algo? Será que Deus está precisando de algo que nós podemos fazer para Ele? Parece até uma heresia isso, né? Mas deixa eu te contar, há algo que Deus espera de nós. Há algo que Deus deseja receber de nós. 1 Coríntios 3, verso 9, diz assim: pois nós somos cooperadores de Deus, vocês são lavoura de Deus e edifício de Deus. Então Deus aqui revela a sua palavra ao que Ele já tem, que são o quê? Cooperadores. Nós somos seus cooperadores, amém? Nós somos cooperadores de Deus aqui na terra. E a vontade de Deus é que nós possamos sim edificar a sua igreja, fazendo aquilo que é a sua vontade. Agora, qual que é o propósito eterno de Deus?
Quando nós olhamos a palavra, sabemos que há um propósito eterno. Pode passar, por favor. O propósito eterno de Deus é ter muitos filhos. Diga, o propósito eterno é ter muitos filhos. Então, quando nós olhamos desde a criação, qual que é o alvo de Deus? O foco de Deus? Ter filhos. Gênesis 1, verso 26. Então disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais grandes de toda a terra e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Deus os abençoou e lhes disse: sejam o quê? Férteis e multipliquem-se, encham e subjuguem a terra, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se movem pela terra. Amém? Então, Deus não fez mistério. Quando Ele cria ali Adão e Eva, Ele já fala na lata: ó, eu quero que vocês tenham o quê? Filhos. Diga, filhos. Então Deus quer filhos. Diga para o seu irmão: Deus quer filhos. Você é a imagem de Deus. Você é a semelhança de Deus. Da mesma maneira que esse era o alvo de Adão e Eva, o nosso também é ter filhos. Então você que já é casado, ainda não tem filhos, tenha filhos. Você que é um jovem, solteiro, ainda não casou, receba essa palavra. Tenha filhos. Aleluia. Sabemos que no início o objetivo de Deus era esse, ter filhos mesmo, né? Porém hoje, claro, né, é bênção ter filhos, amém, irmãos? Você que não tem ainda, tenha filhos. Mas quando Jesus vem, as últimas palavras dele aqui na terra se assemelham com isso. Vamos ler lá em Marcos 16, verso 15. E disse-lhes: vão pelo mundo todo e preguem o evangelho a todas as pessoas. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Então aqui o desejo do coração de Deus é exposto novamente, porque Jesus é Deus, amém? E aí então ele expressa para nós o quê? Que Deus quer filhos. O coração de Deus não mudou, ele continua desejando filhos. O que mudou hoje é que Deus deseja filhos que são multiplicados pelo Espírito de vida que há em nós, amém? O Espírito Santo está em você. E a vontade de Deus é que o Espírito que está em você possa então estar em outras pessoas que serão alcançadas e serão então filhos e filhas. Quando Deus criou o homem, Ele não colocou o homem em uma linha de montagem, numa fábrica, para então ele fazer coisas. Não. Deus criou o homem para que ele gerasse filhos, para que Deus tivesse prazer no homem. Amém? E aí então que muitas vezes entra, né, as duas opções, né? Onde muitos só querem fazer coisas para Deus, mas o que nós mais deveríamos desejar é gerar filhos espirituais para Deus. Amém? Não tem jeito, é necessário fazer coisas, é necessário, mas não poderíamos esquecer de que gerar filhos é essencial. De gerar filhos é algo que está no coração de Deus. Então o desejo de Deus é ter uma família de muitos filhos semelhantes a Jesus. A vontade de Deus é essa. É isso que está no centro do coração de Deus. Filhos que são gerados. Então, naturalmente, irmãos, quando nós estamos aqui num culto, ou numa reunião de célula, ou numa reunião da igreja, não tem jeito, alguém vai ter que fazer coisas. Amém? Então aqui o Michel hoje está tocando aqui, me ajudando. Eu estou aqui pregando. Tem irmãos que estão servindo, né, com as crianças que estão aqui servindo na igreja, e glória a Deus por isso. Tem lá o Daniel hoje, né, está lá na mesa de som, passando aí os slides, está fazendo coisas. Tem o seu valor, sim ou não? Tem. Tudo isso tem o seu valor. Mas o coração de Deus, o maior alvo de Deus aqui na terra, se chama vidas. Amém, irmãos? O coração de Deus clama por filhos,
O coração de Deus clama por almas. Então o alvo nosso maior da igreja tem que ser ganhar pessoas e batizá-las em Cristo Jesus. Isso que é captar o coração de Deus, o desejo do coração de Deus. Então nós devemos nos cuidar para que não nos tornemos apenas fazedores de coisas. Porque é mais fácil fazer coisas do que gerar filho. Sim ou não? Hein, irmão? É mais fácil. É mais fácil você fazer coisas, é você estudar, fazer faculdade, você abrir uma empresa, ter um negócio, fazer coisas e tal, e etc. Mas gerar filho, meu irmão, dá trabalho? Sim ou não? Trabalho. Gerar filho em Cristo, cuidar das pessoas, servir essas pessoas, levá-las a serem semelhantes a Jesus, é óbvio que isso exige algo. Mas a verdade é, irmãos, não importa onde nós moramos, aonde nós trabalhamos, aonde nós estamos no nosso dia a dia, estudando, nós precisamos entender que nós devemos servir ali também como missionários do Senhor. Amém? Com qual objetivo? Ganhar vidas para Cristo. Posso ouvir amém? Ganhar vidas para Cristo. Porque o alvo do Evangelho é isso. Então Cristo em nós é a esperança da glória de Deus para esse mundo caído, meu irmão. Cristo está em nós e Ele é a esperança para esse mundo caído. Então Deus jamais desistiu do seu propósito desde a criação. É interessante, quando Ele cria Adão, esse é o objetivo, gerar filhos. E aí então nós sabemos que ao dilúvio, Noé sai ali da arca com a sua família, Deus reafirma, gerar filhos. Jesus vem e fala o quê? Ide fazer discípulos, vão e pregam o Evangelho. Ou seja, o coração de Deus não mudou. O coração de Deus continua desejando filhos. João 1, verso 12. Contudo, aos que receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem o quê, irmãos? Filhos de Deus. Aqueles que recebem a Cristo e creem em Jesus se tornam filhos e filhas de Deus. E esse é o alvo do Senhor, muitos filhos semelhantes a Jesus. Aqueles que hoje nascem de novo, receberam a natureza de Deus, a natureza divina do Senhor, e agora são capazes de transmitir isso a outros. Você tem o Espírito Santo habitando em você, amém? E esse Espírito que está em você, acredite, quer também influenciar a outros, quer fazer morada na vida de outros. E como que nós veremos isso acontecendo? Se nós entendermos que essa é a vontade de Deus. Atos 1, verso 8, diz assim: mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vós, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Ou seja, o Espírito Santo, ele está em nós. Claro que para nos transformar e nos moldar cada vez mais à semelhança de Cristo, mas também para que nós sejamos testemunhas. Diga para o seu irmão: você é uma testemunha do Senhor. Amém, querido? Então o coração de Deus não mudou. O desejo de Deus continua sendo filhos. Deus quer filhos espirituais. A igreja é o ajuntamento dos filhos espirituais. Amém, irmãos? E aí então, lá em Romanos 8, verso 29, o apóstolo Paulo traduz esse desejo do coração de Deus. Vamos ler. Pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Então, como amamos ao Senhor, porque Ele nos amou primeiro, nós desejamos dar a Ele filhos e filhas espirituais. Amém? Naturais também é bênção, mas talvez você fale: pastor, já não dá mais para ter filho natural. Então foque nos filhos espirituais apenas. Amém, querido? Mas gere filhos espirituais. Porque as pessoas, onde quer que você esteja, os lugares que você frequenta, elas estão esperando uma palavra de Deus através da sua vida. Nós cremos que cada crente é um sacerdote, amém?
Cada crente é um ministro do Senhor, por isso você pode então expressar isso. Sendo um canal de Deus, lá em Provérbios 23, verso 26, diz a palavra, né? Filho, dá-me o teu coração. O que Deus mais quer do homem é o coração. Então, se Deus nos pede algo, é porque Ele não tem ainda. Ou talvez Ele não tenha o suficiente. Amém? Então, precisamos gerar esses filhos, a imagem e semelhança do Senhor. Agora, quantos aqui aceitam esse encargo, esse chamado? Você deseja isso? Você quer ser esse instrumento do Senhor? Aí talvez você fale, pastor, mas você não me conhece, a minha vida, sabe, eu não estou assim, né, naquela intimidade com Jesus e tal. Preciso avançar muito para ser uma testemunha. Mas deixa eu te contar, querido, conforme você é cheio do Senhor, naturalmente você vai falar dele. Amém? Conforme você é cheio do Espírito de Deus, não tem jeito, você vai falar do Senhor para as outras pessoas, porque a boca fala do que está cheio o coração. Então, se eu estou cheio do Senhor, cheio da presença dEle, não tem jeito, eu vou falar de Jesus. Já viu aqueles homens que só falam de futebol? O tempo todo, só futebol, futebol, futebol. É o Corinthians ganhou hoje? Oh, glória, os irmãos nem sabem se o Corinthians ganhou. Não tem corintiano nessa igreja não, aleluia. Ganhou, aí ó, sempre tem um. E tem aqueles corintianos fanáticos, né, que só fala, os santistas sumiram, né, que nem eu, nunca mais, né. Mas fanático, só fala do Corinthians. E aquela pessoa que ama o trabalho dela, a profissão dela, ela só fala da profissão dela, do trabalho dela. Ou aquela pessoa que ama problema, ela só fala de problema, porque ela está cheia dos problemas. Mas eu quero estar cheio de Jesus, a ponto das pessoas que chegarem ao meu lado, não ter jeito, espontaneamente, falarmos de Jesus, falarmos do Senhor, daquilo que Ele tem feito nas nossas vidas, amém? Daquilo que Ele é poderoso para fazer. Você crê nisso? Nós somos chamados pelo Senhor para isso. Lá em 2 Reis nos fala a história de uma menina que ela captou o coração de Deus. Ela entendeu o que está no coração de Deus. Vamos ler lá em 2 Reis. Nós vamos abordar aqui a história de Naamã. Vamos ler o texto. Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era grande homem diante do seu senhor e de muito conceito, porque por ele o Senhor dera vitória à Síria. Era ele herói da guerra, porém, o que ele era, irmãos? Leproso. Saíram tropas da Síria e da terra de Israel, levaram cativa uma menina, que ficou ao serviço da mulher de Naamã. Disse ela à sua senhora: tomara o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Então foi Naamã e disse ao seu senhor: assim falou a jovem que é da terra de Israel. Verso 5. Respondeu o rei da Síria: vai, anda, e enviarei uma carta ao rei de Israel. Ele partiu e levou consigo 10 talentos de prata, 6.000 siclos de ouro e 10 vestes festivais. Verso 9. Veio, pois, Naamã com os seus cavalos e os seus carros e parou à porta da casa de Eliseu. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro dizendo: vai, lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne será restaurada e ficarás limpo. Naamã, porém, muito se indignou e se foi, dizendo: pensava eu que ele sairia ter comigo, por-se-ia de pé, invocaria o nome do Senhor, seu Deus, moveria a mão sobre o lugar da lepra e restauraria o leproso. Não são, porventura, Abana e Farfar, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não poderia eu lavar-me neles e ficar limpo? E voltou-se e se foi com indignação. Verso 13. Então se chegaram a ele os seus oficiais e lhe disseram: meu pai, se te houvesse dito o profeta alguma coisa difícil, acaso não a farias? Quanto mais, já que apenas te disse: lava-te e ficarás limpo. Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes,
consoante a palavra do homem de Deus. E a sua carne se tornou como a carne de uma criança, e ficou limpo. Voltou ao homem de Deus, ele e toda a sua comitiva, veio, pôs-se diante dele e disse: eis que agora reconheço que em toda a terra não há Deus, senão em Israel. Amém, irmãos, até aqui. Provavelmente a maioria das pessoas, ao olhar para Naamã, um homem importante, um homem provavelmente rico, ao olhar para ele, não viam nele nenhuma necessidade. É aquela pessoa que nós olhamos e falamos: esse aí não tem problema nenhum. Você conhece pessoas assim? Que você olha e fala: puxa, essa pessoa tem uma família abençoada, né? Tem um carro bacana. Essa pessoa tem uma vida tão boa que ele nem precisa ir para a igreja. Ele nem quer saber da igreja. Ele nem quer saber do Senhor, porque ele tem tudo. Ele não precisa de nada. Naamã era essa pessoa. Tinha tudo. Não precisava de absolutamente, entre aspas, nada. Era uma pessoa conceituada, importante, que tinha autoridade, aonde ali ele frequentava, onde ele estava, tinha recursos. Era uma pessoa prestigiada e um homem de confiança do rei da Síria. Uma pessoa que aparentemente não precisa de nada. Porém, quando ele chegava em casa, não tinha jeito. Todo mundo percebia que ele tinha um problema. Qual que era o problema dele? A lepra. Ele era leproso. Então, debaixo daquelas roupas caras, daquela armadura, tinha um homem leproso. Que a sua família sabia então a sua luta, sabia então a sua dificuldade, o seu problema. Então, no secreto da sua casa, ele era alguém que tinha problemas. Porque todo mundo tem problema, amém, querido? Todo mundo. Pode ser quem for. Por isso, todo homem precisa de Jesus. Amém? Porque o maior problema que nós podemos ter é o fato de partir dessa terra e ir para o inferno. Mas aqueles que estão em Cristo não provarão da segunda morte, amém, irmão? Desfrutarão da vida eterna. Então, Naamã, ali na sua casa, ele era de fato alguém que tinha problema, por conta da sua lepra. E a vida de Naamã, acredite, não é muito diferente de muitas pessoas, que você olha hoje nas redes sociais, e você vê lá as fotos, você pensa: que vida perfeita. As viagens que a pessoa faz, você fala: que vida maravilhosa. Aparentemente uma pessoa alegre. Mas lembre-se disso, querido, só a verdadeira alegria é em Jesus. As coisas desse mundo são passageiras. Não tem ninguém alegre realmente se não tiver a presença de Deus na vida dele, na vida dela. E aí então, essa menina que estava lá trabalhando na casa dele, ela apenas falou algo. Apenas falou: olha, se meu Senhor conhecesse um profeta que está lá em Israel, ele poderia ser curado disso. Ela apenas falou. A menina, o texto é a menina sem nome. A Bíblia nem fala o nome dela, mas ela falou. Ela tinha muitos problemas, com certeza. Essa menina, ela estava ali praticamente como uma escrava. Ela foi tirada dos seus pais, da sua família, dos seus amiguinhos, do lugar que ela frequentava ali na sua infância, na sua adolescência. Ela poderia ser revoltada com Deus, mas não. Quando ela é levada para essa casa, cativa, ali ela ainda fala do Senhor. Ali ela ainda fala de Deus. Então podemos aprender com ela, querido, que há 3 coisas que nós precisamos contar. Que nós precisamos contar para as pessoas. Porque diante do sofrimento daquela família, aquela menina, ela ficou compadecida, e então ela fala algumas coisas. Primeiro ela fala que Naamã precisa estar diante do profeta de Israel. Em segundo, ela fala que Naamã será curado da lepra. E em terceiro, ela fala que há um Deus em Israel. Ela só falou isso.
ela não pregou a Bíblia, ela não ali compartilhou algo com muito conhecimento teológico, ela não contou a história dos hebreus, ela só falou o seguinte: lá em Israel tem alguém que pode curar Naamã. Há Deus em Israel, e Ele pode curar Naamã dessa lepra. Atos 4, verso 20 diz assim, né? Pois nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Então precisamos reconhecer que nós estamos, irmãos, no nosso dia a dia, diante de muitos Naamãs. Quem são os Naamãs que Deus tem colocado do seu lado? Pessoas que às vezes só precisam de uma breve palavra sua. Às vezes pessoas que só precisam de um convite seu. Você percebe isso? Às vezes lá no seu ambiente de trabalho, pessoas que precisam de uma simples palavra, ou lá onde você estuda, ou talvez na sua própria casa. Então, há muitas pessoas que estão ao nosso redor, que aparentemente não têm muitos problemas, que a vida delas está boa, mas acredite, querido, todos precisam de Jesus, não tem ninguém que não precise. Talvez você não vê aquela pessoa, mas talvez na hora de dormir, ela está lá indo dormir, mas chorando, sofrendo. Ela está vivendo, mas a vontade dela é sumir, ou simplesmente tirar a sua própria vida. Você sabia que há pessoas que elas, às vezes se relaciona com elas ali no dia a dia, elas estão sorrindo, aparentemente felizes, mas constantemente estão pensando em se matar. Você sabia disso? Em tirar a própria vida. Agora, será que essa é a vontade de Deus? É claro que não, irmãos. Claro que não. E o Senhor pode curar essas pessoas, restaurar essas pessoas. Você crê nisso? Esse é o poder de Deus e nós cremos nisso. Então o que nós precisamos dizer a essas pessoas? Primeiro, precisamos dizer que há um Deus vivo, amém, irmãos? Que Deus enviou Jesus para salvar o pecador. Mas além disso, esse Deus, Ele cura todo o mal. Quem precisa de cura, pode ir até o Senhor, que Ele cura e restaura. Amém? Jesus veio e Ele veio para curar os enfermos. Não só fisicamente, mas também os de alma. Há muitas pessoas, vivemos dias, irmãos, onde as pessoas estão doentes na alma. Mas o Senhor pode curá-las, você crê nisso? Pode curá-las. As pessoas que estão aí fora, elas precisam de cura. Cura nos seus pensamentos, nas suas emoções, nas suas vontades. E aquela menina ainda disse: alguém precisa orar por você. Ou seja, o que ela disse não é nada de sofisticado, difícil, mas algo simples. Ela convidou, falou para ele: ó, você pode ir lá, que haverá uma mudança na sua história. O Senhor vai curar você, vai restaurar você. Então é óbvio, nós temos tantas estratégias, irmãos, para influenciar as pessoas ao nosso redor. Aquela menina falou o que ela podia, do jeito que ela entendia que tinha que falar, mas ela conhecia o desejo do coração de Deus. Estou encerrando a mensagem, querido. Precisamos entender o coração de Deus. O coração de Deus clama por filhos. O coração de Deus clama por almas. A vontade de Deus é que nós sejamos uma família de filhos semelhantes a Jesus. Lá no verso 15 diz, né? A gente citou aqui: voltou ao homem de Deus, ele e toda a sua comitiva. Veio, pôs-se diante dele e disse: eis que agora reconheço que em toda a terra não há Deus, senão em Israel. Amém, irmãos? Sabe, não é impossível nós dizermos isso. Nós temos que declarar isso às pessoas, que há um Deus que quer curar elas, que há um Deus que quer libertar elas. Talvez você fale: pastor, mas eu estou enfrentando tanto problema, tanta luta, tanta dificuldade. Aquela menina também, ela foi tirada dos seus pais, da sua casa, da sua família, do seu convívio, e foi colocada ali. Ela poderia ficar magoada com Deus e falar: que Deus é esse? Mas não. Ela resolveu falar que o Senhor é um Deus que cura.
Sabe, nossos problemas aqui nessa terra, nossas lutas, nossas dificuldades, não nos justificam de sermos porta-vozes do Senhor. Amém, meu irmão? Fale. Ah, mas eu não estou me sentindo bem. E daí que eu estou sentindo? Sentindo ou não sentindo, eu vou fazer aquilo que eu sei que tem que ser feito. Falar do amor de Deus. Convidar as pessoas. Amém, irmãos? Neste mês, irmãos, nós teremos o nosso encontro com Deus no final do mês. Quem aqui já foi no encontro com Deus? Levanta a mão.